Jesus disse que tudo o que pedirem em seu nome ele faria. E disse ainda, eu lhes asseguro que tudo o que vocês pedirem, o meu Pai lhe dará, se pedirem em meu nome. Diante de declarações tão enfáticas, algumas pessoas podem se questionar por que já fez algumas orações ao Senhor e não foram respondidas. Principalmente quando essas pessoas são orientadas por pregadores a reivindicarem, a determinarem que determinados versículos da Bíblia se cumpram na íntegra na vida dessas pessoas. Então, por que Jesus prometeu que todas as suas orações seriam respondidas, quando na realidade, na prática, nós vemos casos de pessoas que tiveram as suas orações rejeitadas ou não atendidas por Deus? É sobre isso que nós queremos falar nesse vídeo e queremos desde já que você participe compartilhando esse vídeo com outras pessoas, se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like e não se esqueça de ativar o sininho para que você possa ser notificado quando lançarmos outros vídeos. Existe um grande problema que nós temos que evitar quando lemos a Bíblia. É pegar uma determinada passagem sem levar em consideração outras passagens correlatas, ou seja, passagens que também falam a respeito do assunto, e querer que aquela passagem que nós selecionamos de forma proposital, que ela se cumpra integralmente, de forma literal, na nossa vida. Esta é uma dessas passagens. Eu mesmo, no início da minha fé, eu gostava muito desses dois versículos, porque eles não apresentavam nenhuma condição. Ele simplesmente diz que se você orar, ele vai responder suas orações. Contudo, no capítulo 15, versículo 7, ali aparecem duas condicionantes, ou seja, duas condições que, para que as orações sejam atendidas, é necessário que aquele que ora esteja firmado em Jesus e esteja na palavra de Jesus para que as orações sejam atendidas. E diz, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserem e vos será feito. Veja que essa palavra, ela amplia a condição. Ela não simplesmente diz que se você orar será atendido, mas tem algumas condicionantes que são necessárias para que as orações sejam atendidas. É partindo desse princípio que nós vamos encontrar muitas outras passagens bíblicas que tornam-se condição necessária para que orações sejam atendidas de prontidão. Isso quer dizer que muitas das orações não são atendidas porque existem obstáculos, barreiras que impedem que as orações sejam atendidas por Deus. Por algum motivo, Deus não responde aquela oração. É isso que nós vamos tratar agora. O primeiro obstáculo, a primeira condição pela qual uma oração poderá não ser atendida é quando uma oração ela é contraditória ou quando ela é absurda. Por exemplo, quando dois rapazes querem namorar a mesma moça e ambos fazem uma oração a Deus, é claro que se Deus atender a um deles, o outro não será atendido. É um exemplo de oração contraditória. Outro exemplo bastante fácil da gente entender é se dois irmãos que torcem times opostos, times rivais, começarem a orar a Deus pedindo que o seu time seja campeão. É claro que um deles não será atendido dessa forma. Então, orações contraditórias ou orações absurdas não serão atendidas por Deus da forma como está escrito aqui nesses dois versículos que nós lemos. Então, quando alguém ora para Deus curar uma enfermidade, por exemplo, de uma pessoa de 100 anos ou de 120 anos, é claro que um dia essa oração deixará de ser atendida. Ou seja, querendo ou não, um dia a pessoa vai envelhecer e vai morrer, independente se houver ou não pessoas orando para que ela viva. Claro que Deus pode ouvir a oração de alguém e curar a enfermidade, nós cremos nisso. Mas, às vezes, a pessoa faz orações a Deus de forma absurda, coisas absurdas. E coisas absurdas Deus não atende. Outra questão muito recorrente que é motivo de impedimento de que as orações sejam atendidas é quando existe pecado na vida da pessoa. Pecados escondidos, pecados arraigados, pessoas dominadas pelo pecado, não conseguem se libertar, não conseguem se arrepender, não conseguem deixar o pecado. E ela ora muitas vezes por determinadas causas e, consequentemente, ela não será atendida. O salmista diz que se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não ouvirá minhas orações. Veja que as nossas falhas podem ser motivo pelo qual as nossas orações não são atendidas. Até mesmo um relacionamento conjugal inadequado pode ser motivo de impedimento de que as orações sejam atendidas, diz a palavra de Deus.
Um outro motivo pelo qual as orações poderão não ser atendidas é quando os motivos estão errados. A palavra de Deus diz que Deus não atende esse tipo de oração. A Bíblia diz que as pessoas pedem e não recebem porque pedem por motivos errados. A pessoa pede para gastar nos seus próprios prazeres. Então, esses motivos egoístas, egocêntricos, eles são a razão pela qual muitas das nossas orações não são atendidas pelo Senhor. Uma outra questão que deve ser levada em conta quando as orações não são respondidas é a falta de fé. Veja o que a palavra diz. Tudo o que vocês pedirem em oração, crendo que já receberam, assim lhes sucederá. Lá em Tiago 1,7 também diz o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá alguma coisa do Senhor. Muitas das nossas orações são feitas apenas da boca para fora, não existe fé nenhuma. Nós já oramos, mas sem crer que Deus atenderá. E essa é mais uma das causas pelas quais as orações não são respondidas. Outra questão que é sempre exigida com relação à oração é a persistência, a perseverança na oração. Lá em Lucas capítulo 11, fala do exemplo de um amigo que vai à casa de outro amigo pedir pão para um visitante que chegou na sua casa. E lá a Bíblia diz que aquele amigo não vai atendê-lo e vai dizer, não, que eu já estou dormindo, eu não vou mais abrir a porta. Mas ele insiste tanto para que ele seja atendido, que a palavra diz que ele vai ser atendido, não porque o amigo queria realmente ajudá-lo, mas por causa da insistência dele. Dá outro exemplo também lá no capítulo 18 de Lucas, onde a Bíblia diz que havia ali uma viúva pobre que sempre estava na porta de um juiz pedindo para que ele julgasse a sua causa. E lá Jesus diz que aquele juiz, mesmo sendo iníquo, ele julga a causa não porque ele quisesse fazer a bondade àquela mulher, mas porque ela insistiu muito e ele se sentiu importunado e assim ele foi lá e julgou. Então, a perseverança na oração é uma das causas principais que são necessárias para que as orações sejam atendidas. Então, digamos que você está orando ao Senhor, você não está fazendo nenhum pedido absurdo, você não está vivendo uma vida no pecado, não há pecados escondidos, pecados que não são confessados. Também você não está pedindo por motivos errados, egoístas, egocêntricos, que você está pedindo com fé no coração, com perseverança. Você tem cumprido todas essas etapas que nós falamos até aqui. Ainda assim, nós não podemos esquecer da principal, que é aquela que é nos ensinada lá no Pai Nosso, que seja feita a sua vontade. Irmãos, uma das principais condições para que a oração seja atendida é que ela seja da vontade de Deus. Ainda que todas as outras condições sejam atendidas, nós temos que nos submeter humildemente à vontade de Deus para a nossa vida. Por mais que algumas vezes nós relutemos e insistamos de que a nossa vontade é o melhor para nós, nós devemos dar o braço a torcer, nos humilhar e deixar com que a vontade de Deus seja realizada na nossa vida, porque é melhor. O próprio Jesus, ele nos dá o exemplo disso. Quando lá no Getsêmani, ele ora ao Senhor, Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Então a vontade de Deus, ela deve prevalecer sobre as nossas vontades. Outros homens de Deus, fiéis do Senhor, também tinham essa humildade de colocar as suas orações diante do Senhor, mas sempre se submetendo à vontade de Deus em todas as coisas. O apóstolo Paulo, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor por 3 vezes para que lhe fosse tirado aquele espinho na carne. Mas Deus resolveu não tirar. E ele se submeteu à vontade de Deus e aceitou a graça de Deus como sendo mais valiosa do que a própria solução daquele problema. Então, por que devemos nos submeter à vontade de Deus? Em primeiro lugar, porque Deus é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele conhece a nossa natureza, ele conhece o nosso coração, conhece o nosso futuro e ele sabe o que é melhor para nós. Assim como um pai sabe o que é melhor para o seu filho pequeno, Deus, infinitamente mais sábio do que nós, ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando pedimos alguma coisa que não é respondida, temos que crer que aquilo realmente
é o melhor para nós. Ou seja, não receber determinadas coisas ou não ser atendido em determinadas orações é o melhor para nós do que até mesmo aquilo que a gente acha que deve ser atendido. Sejamos sinceros conosco mesmo e com Deus. Claro que se todas as nossas orações fossem atendidas, o que nós iríamos pedir para Deus? Que a gente não tivesse nenhum problema, que a gente não passasse por dificuldades, que nós nunca tivéssemos que enfrentar nenhum tipo de desafio na vida. Mas isso não seria bom para nós, seria prejudicial. Sem falar que o nosso relacionamento com Deus seria totalmente prejudicado, porque iríamos nos aproximar de Deus apenas com uma intenção de receber algo. E é claro que isso não pode ser dessa maneira. A nossa relação com Deus não pode estar ligada apenas naquilo que nós pedimos e somos atendidos. É que quando Deus não responde às nossas orações, Ele está testando a nossa humildade, para saber se a gente tem essa humildade de crer em Deus, de confiar em Deus, até mesmo quando nos falta alguma coisa. Muitas das vezes nós temos que nos resignar à vontade de Deus, ao propósito de Deus. Aquilo que Ele tem para nós, muitas vezes é contrário à nossa vontade, mas é necessário que a gente se coloque diante dEle com toda a humildade, sempre confiando que Ele tem o melhor para nós. A palavra de Deus diz que Ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a nossa humildade é testada quando muitas das nossas orações não são atendidas. Eu queria te dizer para você confiar em Deus, acreditar que Deus responde às nossas orações. Se alguma oração não é atendida, Deus tem algum propósito para isso. E a nossa fé tem que ser firme o suficiente para não ser abalada quando alguma oração não for atendida no momento que a gente tanto deseja. A oração é muito mais do que simplesmente uma petição, um pedido. A oração é comunhão com Deus, é intimidade com Deus. Não veja a oração como algo enfadonho, sacrificante. Assim como um filho se aproxima do pai para conversar, para perguntar, nós devemos agir assim também com Deus. Não nos aproximar de Deus somente para pedir, para ter algo em troca, como que se quiséssemos arrancar algo de Deus toda hora, todo momento. A palavra de Deus nos exorta a nos deleitar no Senhor e assim Ele atenderá os desejos do nosso coração. Eu espero que essa palavra tenha te ajudado e que você possa também ajudar outras pessoas com esta palavra. Como? Compartilhando esse vídeo, enviando para alguém. Deixe aí o seu joinha, ative aí o sininho para ser notificado de novos vídeos e peço a Deus que abençoe a sua vida em nome de Jesus.